Guru Vavishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vedanipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagadev, Jagadev, Jagadev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz que a gente está aqui em mais um encontro para ter uma boa associação, né? Buscar pela boa associação das escrituras, do conhecimento transcendental, a boa associação do outro também, porque o principal objetivo do encontro da gente é falar sobre temas elevados e utilizar da melhor maneira o nosso tempo, né? Então, a gente entende que para o nosso próprio benefício, é importante que a gente saiba fazer os sacrifícios corretos. Então, existe o sacrifício da mente, existe o sacrifício da língua, né? O sacrifício da fala, o sacrifício do tempo. Então, o sacrifício da língua é a gente só se alimentar de alimentos no modo da bondade e, na medida do possível, a gente seguir os dias santos de Ekadasi e fazer o jejum correto relacionado aos grãos. E aí a gente pensa, pô, essa já é uma relação muito interessante, né, da astrologia com a prática espiritual. E justamente todas as festividades, elas são trazidas, né, catalogadas e sistematizadas no sistema que segue a astrologia. O calendário festivo em toda a Índia e praticamente no mundo inteiro, né, com exceção do cristianismo, e mesmo assim o cristianismo segue o carnaval a partir da lua. Então é a partir do posicionamento da lua que todos os anos o carnaval é definido. As outras festas são de acordo com o calendário gregoriano, beleza. Mas o carnaval, ele segue o calendário lunar. E aí, como a gente estuda a astrologia védica, Jyotish, a gente conhece de alguma maneira também, superficialmente, né, o calendário, no caso indiano, mais especificamente ainda o calendário Vaishnava e o calendário das festividades principais, né, dos principais deuses e forças. A gente entende como os controladores das forças kármicas, os planetas e os deuses. Então, a gente também tenta, né, de uma maneira muito humilde e numa posição de servo mesmo, favorecer esses planetas através de austeridades, né, de oferendas no modo da bondade, dos nossos sacrifícios. Então, sacrifício da língua também, né, de tipo, como eu falei, fazer os jejuns corretos, se alimentar no modo da bondade, mas também de falar sempre a verdade, de usar o poder do som, o poder da palavra para nutrir o éter com o conhecimento transcendental,
porque isso é o melhor que a gente pode fazer por todas as pessoas que tiverem ao alcance desse som. E por isso que é tão legal, né? A gente tá aqui, cada um, de certa forma, no seu lugar, mas a gente está conectado e a gente está reverberando esse som. Então, no meio ambiente, eu estou reverberando essa energia e essa energia, ela se distribui, ela se espalha para todo mundo que busca por esse conhecimento de alguma maneira. Então, o sacrifício da palavra, o sacrifício da língua, né? E aí o sacrifício da mente é a gente pensar sobre temas relacionados à transcendência. Utilizar a mente da gente para favorecer a nossa evolução e o nosso desenvolvimento espiritual. E aí o sacrifício do tempo, que é usar o nosso tempo nessa direção. E aí tem o sacrifício da ação e tantos outros sacrifícios que todos são para o nosso benefício. Então, eu agradeço muito mesmo pelo tempo de todo mundo, pela disposição também de quem acompanha pela internet e quem também, né, quiser favorecer e participar e reverberar ainda mais dessa energia, segue aí a gente, né, o canal, compartilha, envia para a galera e entra no grupo, vem trocar ideia com a gente também online. Lembrando que a gente está fazendo o encontro aos sábados, que não está sendo compartilhado ainda no YouTube, mas que são técnicas e entendimentos mais específicos sobre a forma de interpretação do próprio mapa. Então, basicamente, a gente já está trazendo alguns elementos relacionados às casas, signos, a nakshatras, padas, Navamsha, Panchang, tudo ainda muito suave, muito devagar, para construir o conhecimento de uma maneira adequada, para que a gente possa utilizar essa informação como uma ferramenta para criar o próprio entendimento do meio ambiente que se manifesta ao redor de cada indivíduo, porque cada um vive na sua própria dimensão de realidade e precisa das ferramentas adequadas para interpretar os fenômenos que estão acontecendo consigo mesmo. Então é muito legal mesmo a forma como a gente está pegando cada elemento e construindo um conhecimento de uma forma prática. Todo mundo está convidado a participar. Eu fico muito feliz já, né, que o pessoal que está aqui também está participando. A gente está tirando bastante dúvida e vai ter muito material legal para a gente também estudar e compartilhar em todo esse tempo que a gente dispõe, né, para fazer o estudo do conhecimento, tanto da filosofia védica quanto da astrologia, dos Jyotish. E aproveitando, né, que eu estava falando sobre calendário e tudo mais, ontem para hoje, né, foi o dia do desaparecimento de Srila Haridas Thakur. E Srila Haridas Thakur, ele é uma grande personalidade que viveu na época de Sri Chaitanya Mahaprabhu, isso na Bengala, no século XVI, e ele é considerado Harinama Avatar, né? O avatar dos santos nomes. Também, assim como Mahaprabhu, porque Mahaprabhu distribui os santos nomes, né? Chaitanya distribui os santos nomes, Haridas, ele é considerado Namacharya Avatar, Namacharya Avatar, porque ele cantava os santos nomes constantemente, ele não parava de cantar o Mahamantra. Então, ele fazia isso com tanto prazer, com tanto êxtase, com tanta devoção, que ele não sentia cansaço, então ele dormia menos de 1 hora por dia
E em menos de 1 hora por dia, ele fazia todas as necessidades que o corpo dele tinha, de limpeza, de alimentação, e ele passava o resto do dia inteiro cantando os santos nomes. E ele era muito potente, as histórias sobre ele são muito impressionantes, assim. Ele, ele era completamente transcendental, ele conseguiu, né, realizar exatamente que não há diferença entre o nome e a própria personalidade de Deus. Então, quando você entende a potência, né, como eu estava falando, a potência da palavra, a potência do som como criação de uma dimensão mais sutil, uma dimensão que atravessa o espaço e o tempo e possui propriedades que transformam a matéria, e o próprio som que transforma os sentimentos, transforma a percepção que a gente tem do meio ambiente. Então, o som, a reverberação sonora, ela transforma tudo. E transforma também a nossa própria percepção mental, né? Não é que ela transforma a nossa consciência, ela transforma o nosso estado de consciência. E é através do estado de consciência que a gente se conecta com o meio ambiente. Então, o meio ambiente se transforma através da transformação do nosso estado de consciência. E aí o cara fala, pô, não entendi nada, velho. Assim mesmo, é muito simples. Me fala como você se sente quando você está num cruzamento, numa rotatória, meio-dia, com todos os carros buzinando ao seu redor, pessoas gritando e aquela Babilônia. Me fala como você se sente quando você está numa cachoeira, no meio da floresta, ouvindo os pássaros cantando, ouvindo tipo o mar. Então, como o som, que aí a gente entende que nem é o que a gente está reverberando, é o próprio meio ambiente, ele já transforma a nossa percepção individual. E quando a gente já está dentro de uma frequência elevada, e aí essa frequência elevada é o nosso estado de consciência, como a gente percebe o meio ambiente que está ao nosso redor? Ao invés de a gente se sintonizar com o caos, porque ele vai estar presente o tempo todo, a gente está sintonizado com uma verdade que vem do nosso próprio interior. E é aí onde a gente entende o poder dos mantras. O mantra tem o poder da reverberação. Por quê? Porque a gente pode estar meditando nos santos nomes internamente. E aí é onde está, né? É muito legal quem já teve essa experiência de que quando você faz a sua prática espiritual logo cedo, né? Você canta os seus nomes logo cedo, você fica com eles voltando na sua cabeça em vários momentos do dia. E depois que você já estabeleceu o seu sadhana durante muitos anos, isso é muito legal. Quando você faz o seu sadhana, e isso já tem, tipo, muitos anos que você faz aquela mesma coisa todos os dias, todos os dias, todos os dias. Na hora que você para fazer aquele momento, ele se conecta com todos os momentos passados em que você já fez aquilo. Então é como se você nunca tivesse parado de fazer aquilo. É como se o tempo entre um momento de sadhana e outro não existisse. E o sadhana tivesse conectado com ele mesmo todos os dias, o tempo inteiro. Então, é meio que a percepção, e aí essa é a percepção real da existência, né? Como a alma é eterna, para a alma, ela nunca saiu do plano transcendental. Ela nasce centenas de milhares de vezes dentro dos universos materiais, devastação após devastação. Então são várias vidas de Brahma, bilhões e bilhões de anos nascendo e nascendo e nascendo dentro de universos. E para a alma,
isso não significa nada, porque ela é eterna. Então, se a alma tiver estabelecida numa plataforma superior, transcendental, Satchitananda, esse período, né, que ela fica dentro do mundo material é irrisório. E aí, eu acho que eu já contei essa história, não sei se fica repetitiva, não sei se eu contei aqui, eu não sei para quem eu contei essa história, mas eu vou contar de novo. A gente sabe, né, que tem os mundos Vaikunta e todos os mundos Vaikuntas eles são superiores à Brahma Loka. Então tem Brahma Loka, que é a plataforma intermediária entre os planos transcendentais e os planos materiais. Então a gente entende que essa plataforma de Brahma Loka, ela também é uma manifestação de Tatasta Shakti, Ladini Shakti, que é essa energia intermediária, que é justamente o lugar de onde as almas despertam e escolhem o caminho da transcendência ou o caminho da matéria. Então, superior, já no plano transcendental. Então, superior a Brahma Loka está Shiva Loka. Nunca fala, pô, mas Shiva Loka está acima? Tá, por quê? Porque Shiva é o maior de todos os devotos. Então, em Shiva Loka existe uma plataforma, um estado, uma dimensão de consciências plenas. Então, plenas por quê? Porque elas são Satchitananda, mas lá elas estão numa forma de conexão e serviço através do Senhor Shiva. Então, elas meditam em Shiva e são devotas de Shiva, porque esse aspecto de Shiva é o aspecto do maior de todos os devotos de Krishna. Beleza, e aí tem várias histórias e várias concepções filosóficas que justificam isso. Em cada um dos mundos Vaikunta vai ter uma forma de Shiva e de Vishnu muitas, mas de Shiva tem uma forma em cada um desses mundos Vaikunta também, porque Shiva ele quer participar dos passatempos de Vishnu, porque ele sabe que os passatempos de Vishnu, os avatares, são manifestações diretas de Krishna. Então ele quer viver as aventuras de Krishna, todas. Ele quer estar em todas as aventuras de Krishna. Então qualquer forma que Krishna aceitar, Shiva quer estar lá e ele quer participar daquilo e ele assume formas diferentes também, em cada um desses lilas. E aí para cada um desses lilas, existe um planeta. Não é um planeta físico como a gente imagina, mas é como uma dimensão mesmo, um reino, um reino de consciência, onde aquelas consciências escolheram um determinado tipo de relacionamento com Deus. Então, aqueles que acreditam que Deus é a justiça, tem uma forma de Deus que é a justiça, e aí tá todo mundo lá. Aí tem uns que acreditam que Deus é a beleza, tem um outro mundo disso lá. Aí Deus é o afeto, tem um outro mundo lá. Deus é o protetor, aí tem uma outra forma. Deus é a vingança, tem uma forma de Deus que é a vingança. Vai ter uma forma de Deus para todos os tipos de qualidades possíveis. Mas tem uma forma de Deus que é chamada da Suprema Personalidade de Deus, que reúne todas as qualidades na potência máxima. Assim, ele tem todas as qualidades na potência máxima. E isso foi debatido, né, durante milhares e milhares de anos, assim, por todos os sábios para definir, né, entender, chegar na última concepção possível no Siddhanta, o Siddhanta de qual é a verdadeira identidade de Deus. Imagina, a gente querer achar que vai conhecer a verdadeira identidade de Deus, mas ele mesmo se revela. E aí isso é o que os sábios conseguiram provar.
porque eles foram em todas as escrituras e eles entenderam em quais escrituras Deus revela a verdadeira identidade e posição dele. E é aí onde a gente chega no Bhagavad Gita, quando Krishna revela a si mesmo, e aí a gente tem o Śrīmad Bhagavatam, que é o posicionamento de todas essas sequências de avatares e a suprema personalidade de Deus no 10º canto do Śrīmad Bhagavatam, que fala sobre os lilas, os passatempos de Krishna. Beleza, mas tudo isso para dizer que, entendendo que Goloka Vrindavana, que é Vrindavana Dhamma, esse plano, esse reino onde Krishna vive. Um dia, Krishna estava lá brincando com os amiguinhos dele. Então, abre parênteses, né? Existem diferentes tipos de relacionamentos com Deus. A gente precisa entender que as infinitas encarnações que a gente precisa viver são um refinamento do relacionamento que a gente estabelece com a suprema personalidade de Deus ou com qualquer outro aspecto. Então a gente vem encarnando com um propósito de refinar um relacionamento, a conexão que a gente estabeleceu com a forma de Deus que a gente acredita que é Deus. Então, Deus se revela para cada pessoa de uma maneira específica. Ele habita o coração de cada ser vivo, de cada entidade viva, Deus mesmo, na forma do Paramatma. Então, a gente entende que existe o Jivatma, que é a alma individual, e existe o Paramatma, e da união dessas duas energias a gente tem a corporificação. Então essa corporificação ela já é um relacionamento com Deus. Mas esse Deus na forma de Paramatma, ele está ali só observando o que é que a alma individual está escolhendo fazer. Então a alma individual, essa Jivatma, ela vai assumindo diferentes coberturas. O corpo como uma cobertura material, se está coberto, então não tem percepção externa. A cobertura material impede a gente de conhecer a verdade transcendental. Então o fato da gente estar corporificado limita a nossa capacidade de entendimento da transcendência. Por quê? Porque se a gente percebesse a transcendência, a gente abandonava o corpo na hora. A gente não ia aguentar continuar dentro de um corpo material limitado se a gente tivesse acesso à transcendência nem por um instante sequer. Então, assim, se a gente tivesse acesso a isso, ia ser uma descarga de êxtase tão grande que a gente ia abandonar o corpo e a gente ia transcender automaticamente. Por quê? Porque não tem esse tipo de sensação dentro do universo material. Então, quando a gente fala de Ananda, Ananda é isso, é esse êxtase que a alma busca. Então, a alma, essa diva, vem vida após vida, em última análise, buscando por raça, buscando pelo sabor da transcendência, buscando pelo êxtase, por Ananda. Mas nesse mundo material não tem. E aí o que é que acontece? Essa alma, ela já está carregada de karma. Por quê? Todo pensamento, sentimento, desejo e ação gera uma reação que essa alma vai carregar. Por quê? Porque ela assumiu uma falsa identidade, uma falsa identificação com a energia material. Ela acha que é o proprietário da energia material. A alma individual, ela se endivida com a energia material porque ele acha que é o proprietário da energia material. E aí a gente já estudou isso, a gente já viu isso. Purusha Prakriti Yoga está no Bhagavad Gita. Existe o poderoso e existe o poder. O poder é Maya dentro do universo material.
Mahamaya, Yogamaya, energia ilusória. Então, qual é a ideia da alma em achar que vai possuir a energia ilusória? Já está na cara que vai se ferrar. Já está na cara que vai se arrebentar. Por quê? Porque ele está tentando controlar a ilusão. O cara, a gente não controla nem a língua, a gente não controla nem a respiração, a gente não controla nada. E a gente acha que vai controlar a energia ilusória. Krishna fala, a minha potência ilusória é muito difícil de ser superada. Então, é mais fácil transformar, né, fazer os ajustes necessários, assim como o Srilestara Maharaj falava, vida espiritual é ajuste constante. Então é muito mais fácil a gente fazer os ajustes necessários dentro da vida da gente para poder alcançar a transcendência do que achar que vai conseguir controlar a energia material, controlar a energia ilusória. E aí a gente pensa, né, pô, mas como é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa dessa, velho? Porque a gente está estudando na astrologia, e estudando astrologia, a gente vê que é muito difícil superar o condicionamento do karma. Por quê? Porque quando eu olho para o meu mapa e eu lembro de mim, e aí não é de mim como alma, é de mim como a identidade desse corpo, né? Aí eu vejo o quanto eu sou condicionado por essa informação kármica que eu já carrego. Por quê? Porque eu sigo o roteiro. Inconscientemente, eu sigo o roteiro que está escrito no meu mapa. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente está seguindo o roteiro. E aí Krishna fala, ó Arjuna, abandone a ilusão de achar que você é o executor da ação. São simplesmente os modos da natureza agindo constantemente através de você. Então a gente precisa estudar os modos da natureza. A gente precisa estudar os modos da natureza agindo. A gente precisa estudar a nossa ação motivada pelos modos da natureza para poder tentar alcançar um entendimento mais ampliado das opções que a gente pode ter em relação à ação, para poder não sofrer uma reação tão pesada e dura como a gente vem sofrendo, vida após vida. E aí, a gente tem uma grande ajuda. A gente tem, além do nosso próprio desejo, além da nossa própria fé, além da nossa sinceridade, que é pequena e limitada, porque a gente ainda sempre está agindo no interesse próprio, mas esse interesse próprio sendo voltado para o autoconhecimento e a autorrealização pode beneficiar outras pessoas quando a gente dá o exemplo. E aí é onde a gente entende quem está dando o exemplo? Os mestres espirituais. Então a gente vai procurar o conhecimento que eles estão deixando através de uma vida prática e a gente vai atrás das escrituras. Então a gente tem esse grande apoio, esse grande suporte, que é Guru, Shastra e Sadhu. Então, o Guru, que é o próprio mestre, aquele que realmente capinou o caminho, pavimentou o caminho e provou que é aquele o caminho correto. As escrituras que dão a orientação desse caminho é o próprio guia de como atravessar esse caminho também, junto com o Guru, e os sadhus, que estão tentando caminhar nesse caminho, né? Estão tentando atravessar essa floresta de terrores, né? Mas beleza, é assim que é. Então a gente vai continuar a leitura dos textos que a gente vem fazendo nas últimas semanas. Então eu recomendo também que quem aguentou me ouvir, vá nos vídeos anteriores e veja esses trechos que a gente vem lendo, né? Tanto da busca por Shri Krishna, a realidade e o belo,
quanto do Graha Sutras do Ernest Wilhelm, porque tem bastante conteúdo importante para fazer tanto a interpretação filosófica da própria existência e tentar entender sobre o caminho que a gente pode trilhar através da nossa liberdade de ação, e também para a gente poder aprofundar o entendimento da leitura do próprio mapa através dos arquétipos, através dos karakas, que estão sendo explicados de uma certa maneira através do Ernest Wilhelm, e que a gente está trazendo também para um ajuste dentro da concepção do Gaudiya Vaishnavismo no entendimento de Shileshdhara Maharaj e de Shila Govinda Maharaj. O Lucas levantou a mão, se quiser falar, velho, fala aí. Eu já deixei o texto pronto aqui, tá no ponto. É só isso, eu acho que eu vou mostrar aqui, porque você estava falando isso, do aprisionamento do mundo material. E desenhando a mandala, eu comecei a ligar os 4 elementos aqui, e pensando que a gente está no meio aqui, tipo, fica... Falei, puta, tá meio encalacrado a situação aqui. O cara... E a gente, tipo, eu tô percebendo, assim, o estudo da astrologia como uma tentativa, simplesmente de olhar para cima, né? Assim, uma tentativa de se conectar com algo superior mesmo, né? Alguma lembrança, ver se a gente lembra de alguma coisa, ver se a gente consegue dar uma escapadinha pequena, assim, né? Sem muitas pretensões também de compreender muitas coisas, mas, tipo, é tão maluco isso, assim, tipo, pensar que a gente tá no meio aqui, tem um pouquinho de coisa e tentando olhar para cima. Sei lá se eu confundi muito aqui, mas essa foi a impressão que eu tive desenhando a mandala. Tá certo, tá certo. E assim, tu falou e aí eu acabei lembrando de várias outras coisas. Então, assim, a mandala é um portal. A ideia de mandala é um portal. Você está criando um portal. E essa criação é uma meditação também. Então, quando você vai ver aqueles tanka tibetano, aquelas mandala tibetana que eles faziam com aquela areinha e tal, meditando ali, no final passa alguém com uma vassoura e já era. Mas o que importa ali é a meditação da criação daquilo e o quanto ele se absorveu criando aquela mandala. Então, esse desenho que tu fez dentro já, colocando os elementos, ele é mais uma camada dentro da mandala, tá ligado? Ficou bem legal. E fala também sobre os labirintos. Então, é isso aí, essa estrela. Porque foi até uma pergunta que eu não lembro, foi tu que fez, sobre os signos móveis, os signos cardinais, os signos fixos. Então, sim, é a mesma coisa, é isso aí, ficou muito bom, velho. Ficou bem interessante. Porque entra dentro de uma ideia fractal e entra dentro de uma ideia também que é dos labirintos. Então, é como a gente faz para sair de dentro do labirinto, né? Qual é o código para sair de dentro do labirinto? E se você Quando eu for falei ver... encalacrado, é meio que esse sentido de labirinto mesmo. Sim, sim, pode crer, muito massa. E a ideia é que se você pegar e sair, velho, isso pode ser muito legal, hein? Para montar um mapa aí em cima. Montar um mapa no modelo circular, só para você ver aonde que estão as coisas, tá ligado? Você coloca no pada direitinho. O ascendente é aqui, a lua está aqui, tal, 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 e observar a geometria que vai se formando. Porque é aquela técnica da astrologia tropical, que é circular, né? O zodíaco circular, que você vai puxando linhas dentro dele, aquilo é muito legal, porque você tem uma visualização geométrica e matemática muito interessante. Mas para as regras dos Jyotish, aí não dá mais trabalho, tá ligado?
Se você usa o diamante, você faz as regras tudo mais fáceis. Mas se você usa o modelo redondo, você consegue ter uma visualização muito doida também, assim. Eu acho bem legal, acho bonito, inclusive. Eu Alexandre, acho boa que noite. essa visão circular também, eu acho que eu senti mais a noção de perspectiva, assim, de olhar de baixo para cima, sabe? Por isso que eu falei Aham. dessa sensação de que a gente está tentando sair desse aprisionamento material aqui por conta dessa visão mesmo, né? De olhar olhos para o céu mesmo. Então, é isso, é isso. E o fato de tu ter falado me fez lembrar que eu comecei falando sobre Haridas Thakur e saí falando sobre a filosofia e deixei de falar sobre ele e sobre as efemérides. Então, assim, ontem foi o dia do desaparecimento de Haridas Thakur, então, assim, é muito empolgante falar sobre Haridas Thakur, porque ele é uma personalidade assim muito linda, tá ligado? A história dele é muito potente, é muito fantástica e ele é realmente um Shakti-Avesha avatado da potência dos santos nomes, né? Ele é uma potência dos santos nomes, a manifestação viva da potência dos santos nomes. E aí a gente tem hoje a lua cheia, né, Purnima, e amanhã é o primeiro dia de Pitru Paksha. Então é comemorado na Índia um festival que é em glorificação aos ancestrais. São 14 dias de glorificação aos ancestrais, que começa amanhã e termina em Amavasya. Então, é muito legal para quem puder fazer pelo menos alguma noite dessa ou algum dia que seja uma glorificação aos ancestrais. Assim, a gente sabe que as escrituras dizem que se fizer as 14 noites, você realmente beneficia muitos ancestrais. Você libera eles de karmas que eles não tiveram a capacidade ou a possibilidade de se livrarem, né? Então, essa festa, ela fala sobre dois planos. Fala sobre a dimensão dos ancestrais, porque existe um reino que é um reino celestial. Então, se ele é celestial, ele está dentro do domínio de Brahma. Ele está de Brahma Loka, entre Brahma Loka, que é o intermediário entre o plano transcendental e o plano material, e os planos terrestres, como o planeta Terra. Então, entre a Terra e Brahma Loka, que seria tipo o Nirvana, o sono sem sonhos, o vazio completo e total. Então, antes desse lugar, existem vários mundos celestiais. Então, vários tipos de paraísos. Paraíso no sentido de Éden mesmo. Mundos celestiais de prazer, de alegria, de beleza, de um monte de coisa. E aí vai ter esses mundos celestiais, e num desses mundos celestiais existem um mundo dos antepassados. Esses antepassados, eles estão conectados com os próprios antepassados também, que vivem lá. Então, existe, e aí isso existe em todas as culturas da Terra, uma certa conexão com os antepassados. Então, existe uma ideia de que os antepassados vivem num determinado céu. E aí as pessoas vão e vivem com essas formas que representam os antepassados. Por quê? Porque se a gente imagina que os antepassados eles estão todos eles, no mesmo reino, numa mesma plataforma, significa que todos eles estavam no mesmo estado de consciência. E a gente não pode julgar uma coisa dessa como correta. A gente não pode considerar que pessoas de gerações diferentes, de centenas e centenas de anos de diferença,
estavam com a mesmo estado de consciência, estavam na mesma plataforma de consciência. Mas a gente entende que, por uma conexão de amor e de apego mesmo, de apego a uma identidade que a gente chama, a gente não, né? Tá escrito. São as identidades clânicas, né? Então, dos clãs. Então, essas identidades clânicas, essas hereditariedades que também são kármicas, que levam para um determinado reino celestial. Para entrar nesse reino celestial, você já tem que ter mérito, tem que ter karma bom. Então, você tem que ter feito muito sacrifício, você tem que ter acumulado muito mérito na vida material para poder entrar nesse mundo dos ancestrais, e você vai ficar nesse mundo dos ancestrais até o fim da vida de Brahma, até esse universo e toda a criação de Brahma ser destruída. Beleza, isso é bastante tempo, e aí quando tudo for criado de novo, aí volta e vai acabar tendo nascimentos em planos terrestres de novo. Beleza, mas a ideia é, a gente pode tentar beneficiar os nossos ancestrais, liberar o karma desses ancestrais e pedir bênçãos para esses ancestrais através desse período que é Pitru Paksha. Então, o que é dito é que, durante esse período, é como se uma janela, uma ponte dimensional tivesse aberta e a gente pudesse se conectar diretamente com esses ancestrais para pedir a bênção deles e para poder glorificar e oferecer, fazer oferendas para eles, para melhorar o nosso próprio karma também, principalmente. Então, é muito importante, é muito legal, né, a gente poder ter essa visão da nossa ancestralidade, para poder também entender que a gente só está no lugar que a gente está agora, porque os nossos ancestrais, eles se sacrificaram. Então, a nossa existência é o sacrifício dos nossos ancestrais, e isso realmente precisa ser glorificado, isso realmente precisa ser colocado numa posição muito elevada, porque a gente não tem ideia de qual foram as dificuldades que os nossos ancestrais passaram, porque hoje a gente tem uma vida muito boa, mas 100 anos atrás, 80 anos atrás, 70 anos atrás, ou mais, né, 120, 150 anos atrás, as coisas eram bem complicadas, hein? Bem complicadas, bem mais complicadas do que a gente pode imaginar. Mas é isso, a gente agradece muito, né? Tipo, glorifica mesmo os ancestrais e que a gente possa lembrar deles nesse período agora, desses próximos 15 dias, entendendo também, né, que a gente está entrando num período de eclipses, os eclipses da transição de signos de Rahu e Ketu. Então, assim, eu espero que vocês estejam bem cientes da importância dessa passagem de ciclo e dessa grande possibilidade que a gente está tendo de realmente dar um passo significativo no caminho do nosso desenvolvimento espiritual. Então, é muito, muito bom mesmo, muito auspicioso que a gente já vem há um bom tempo trabalhando e estudando e se dedicando, né, ao autoconhecimento e à autorrealização no processo de devoção, de Bhakti, orientado pelos mestres. Então, a gente vai ter a oportunidade agora, né, aproveitando que Rahu e Ketu estão fechando esse ciclo de 20 anos. Só daqui a 20 anos que Rahu vai passar de novo de Áries para Peixes. 20 anos. Então, vai ser muito legal ter essa sensação de ter mais uma oportunidade, de ter mais um nascimento, de passar e fechar mais um ciclo.
Isso é um aniversário. Eu penso que um aniversário é esse tipo de coisa, assim. Sobrevivi a mais um ciclo de Rahu e Ketu, né? Sobrevivi a mais uma volta de Saturno. Então, pô, a gente tem que pensar assim, né? É isso, eu acho, o significado do aniversário, né? Tipo, o quanto eu pude me purificar e evoluir depois de cada um desses tão potentes e significativos dias. E quando a gente vê um fenômeno que dura 20 anos para acontecer, acontecendo e a gente está consciente disso, eu acho isso bem importante, né? E aí, só como eu estava falando, tipo, da ideia de a alma nunca sai do mundo espiritual, e aí eu expliquei sobre Krishna, expliquei sobre os mundos Vaikuntha, expliquei sobre Goloka Vrindavana, aí ia explicar sobre os tipos de relacionamento com Deus, e aí comecei a entrar em outro assunto. Mas, basicamente, existem tipos de relacionamento com Deus, 5 tipos de relacionamento com Deus. Então, Shantarasa é o relacionamento mais básico, simples, que você só quer estar no mesmo lugar e no mesmo mundo que Deus. E aí você faz parte do meio ambiente de Deus. Você faz parte, você é um rio, você é uma cachoeira, você é uma pedra, você é uma árvore, você pode ser um pássaro, você pode ser uma abelha, você pode ser qualquer coisa, um grão de areia, uma gota de água num orvalho. Você pode ser uma gota de orvalho numa folha, por onde Krishna vai passar com as vacas e os amiguinhos dele quando ele estiver levando as vacas para pastar. Então existe, tipo, dentro do mundo espiritual de Krishna, Goloka Vrindavana, tudo é consciência. Tudo é consciência. Tudo, tudo. A poeira, as moléculas de poeira flutuando no ar. É uma consciência que escolheu estar naquele... Mas não é uma qualquer. É uma alma autorrealizada. Tipo, nesse mundo talvez tenha quase ninguém com a qualificação de ser uma molécula de poeira em Vrindavana, num Goloka Vrindavana, né? Então, essa é a posição mais básica. E aí você vai ter a posição mais segura. A posição mais segura de todas, a posição mais, tipo, almejada por todos os Gaudiya Vaishnavas, por todos aqueles que seguem os passos de Mahaprabhu, é Dasya Rasa, um servo de Deus. Você vai para esse mundo para ser um servo de Deus, você vai fazer qualquer coisa por Deus ali. Você, tipo, o que precisar, tipo, qualquer coisa. Você, por quê? Porque a consciência, nesse plano, ela se transforma constantemente em qualquer coisa, porque é tudo consciência. Então, a ideia que você tiver, você se transforma naquilo automaticamente. Automaticamente. Então, de repente, Krishna, tipo, tá com calor, você vira uma brisa para refrescar ele. Então, parece que é Shantarasa, porque é o ambiente, mas na realidade é Dasya Rasa. Por quê? Porque está servindo a suprema personalidade de Deus. E aí, de repente, sei lá, ele quer comer um doce de leite. Aí você tem um doce de leite, você fez o doce de leite, você vai lá, você dá Dasya Rasa. Tudo que você puder para fazer para servir a Deus, você vai estar nessa posição, ou servindo aquele que serve a Deus. Então, dasa, dasa, dasa no dasa. Então, serve aquele que serve aquele que serve, que serve aquele que serve a Deus. Aí vai ter Vatsalya Rasa, a posição de ser da família de Deus. Então, você pode ser um primo, você pode ser um irmão, você pode ser um tio, o avô. E aí tem a posição de pai, tem a posição de mãe de Deus. E aí a gente sabe as histórias e tipo tudo mais. É uma posição muito elevada, muito legal. E aí tem
uma posição mais elevada que essa ainda, que é Sakya. Sakyarasa são os amiguinhos, os amigos de Deus, os brother dele, aquele que ele sai para brincar e que tipo são os confidentes dele, que ele faz tudo por eles, então tem as aventuras com os amiguinhos. E mais elevada do que essa é a posição das amiguinhas de Deus, mas que a gente nem fala sobre isso, porque elas são expansões dele mesmo, do amor dele mesmo. Então tudo é uma expansão de Deus que se manifesta e assume personalidades diferentes para se relacionar com ele. Mas tudo é Deus, tudo é Deus, em diferentes aspectos e em diferentes formas para se relacionar com ele mesmo. Então o amor de Deus, a forma da beleza, do afeto, da ternura e do amor se manifesta no aspecto feminino para se relacionar com ele. E aí isso é Madhurya Rasa, é o amor divino. E aí essa é uma categoria muito elevada, muito reservada, que a gente nem toca nesse assunto, porque não cabe a gente entrar naquilo que é incomensurável, né? Tipo, a gente não consegue calcular, mensurar, nem interpretar, e para não ofender e não se confundir, a gente fica na posição de servo. Mas uma das histórias da posição de Sakya é quando Krishna está com os amiguinhos dele brincando ao redor ali, né, perto das margens do rio Jamuna. E aí ele está com os amiguinhos dele ali já meio que descansando um pouquinho na beira do rio. E aí um dos amiguinhos dele vira para ele assim, aí ele fala: Krishna, como é que as pessoas, as almas diva, elas conseguem viver longe de você? Como é possível isso? Como é viver no mundo material, né? Ele pergunta para Krishna, como é viver no mundo material? Como é que as pessoas aguentam? Essas divas, como é que elas aguentam viver longe de você? E aí, na hora, eles estão do lado do rio, né? E aí esse Gopa, né, esse vaqueirinho, ele olha para o rio. E aí o rio, nas ondulações do rio, faz uma ondinha dessa. A gente sabe, a gente olha para o mar, a gente olha para o rio, a gente sabe exatamente o que é isso. Tipo, tá aquele monte de aguinha, né, balançando assim e tal. Aí, de repente, o sol bate nessa ondinha de água e dá aquele reflexo no olho da gente, né? E aí dá aquela ofuscada. Já aconteceu com todo mundo aqui, véio. Todo mundo. Qualquer pessoa que já olhou para a superfície da água, num lago, num rio ou no mar, já viu quando o sol reflete e dá aquele brilho. Quando dá aquele brilhozinho, como se fosse um brilhinho assim, de um brilhinho. Nesse momento em que a luz bate no olho do menino, do vaqueirinho, e ele se ofusca, durante o tempo em que ele está ofuscado, ele enxerga, nesse instante, o universo material. E ele nasce milhares de vezes dentro do universo material sem lembrar quem ele era. Sem lembrar de Krishna, sem lembrar de nada. Ele era uma pessoa vivendo dentro do mundo material, sem lembrar de nada do mundo transcendental. E isso aconteceu milhares de vezes. Milhares de vezes. E ele lembrou de todas essas vidas que ele viveu durante esse ofuscamento que ele teve pela luz do rio. E ele já vira para Krishna chorando, porque aí ele se ligou o que é a vida dentro do universo material, a vida dentro de um corpo humano, sem lembrar de si mesmo
e sem lembrar do relacionamento que a gente tem com Deus. Então, assim, eu nem acho que tenha alguém dentro do mundo material hoje que esteja à altura de ser um dos amigos de Krishna. Nem sei. E assim, eu vejo todos os mestres, assim, eu penso, pô, eles são almas iluminadas e liberadas, mas eles desejam a posição de servo. As mais elevadas almas nesse mundo que eu conheço desejam a posição de servir a Deus. Então esse vaqueirinho, ele está numa posição muito elevada, assim, ele é muito, muito, muito elevado dentro da concepção de relacionamento íntimo com Deus, né? E aí é por isso que a gente precisa tanto da orientação das escrituras, para poder lembrar como é em casa, como é o lar, que é o que Madhusudana Maharaj tanto fala, né? Tipo, a gente tem que pensar que a morada de Krishna é o nosso lar, Goloka Vrindavana é o nosso lar. Se a gente não pensar desse jeito, a gente não volta para lá, não. A gente tem que entender que lá é o nosso lugar verdadeiro e que aqui é temporário. Então, a orientação, os parâmetros, né? O Waze. O Waze para o mundo espiritual está nas escrituras e está no exemplo dos grandes mestres. Então, acho muito importante a gente começar a leitura, porque aí, se der tempo, no final, a gente ainda fala um pouquinho de efeméride. Deixa eu dar uma olhada aqui no negócio. Alguém quer fazer algum comentário? Beleza, é isso. Vamos lá. A gente está lendo A Busca por Shri Krishna, a Realidade e o Belo, de Srila Bhakti Rakshakshdadev Goswami Maharaj. A gente está agora num capítulo que se chama Conhecimento acima da mortalidade. E a gente vai falar agora a partir da página 80, no subtítulo Realidade, por si própria e para si própria. Jai Shri Bhakti Rakshakshdadev Goswami Maharaj Ki Jai. Começa com a palavra em sânscrito. Ishavasyam. Tudo se destina a Deus. Esta é a teoria hegeliana. A realidade existe por si própria e para si própria. Hegel é o fundador do realismo ideal. E assim ele diz: a realidade existe por si própria e para si própria. Por si própria significa que ele é sua própria causa. Ninguém o criou. Caso contrário, qualquer pessoa que o tivesse criado teria importância primária. Para si própria significa que Deus existe apenas para satisfazer seu próprio propósito. Esta é a verdade universal. Tudo é para ele e nada existe para qualquer outra pessoa. Assim, quando pensamos que as coisas à nossa volta destinam-se a nós, ou à nossa nação, ou aos seres humanos, tudo isso é cálculo errôneo. E conhecimento baseado em tal cálculo errôneo tem sua reação. Para toda ação, existe uma reação igual e oposta. Estou comendo algo. Este algo está qualificado a comer-me. No Manu Samhita, a palavra mamsaha é usada para indicar carne. Mam significa eu.
Saha significa ele. Mam Saha significa eu, ele. Qual é o significado? Eu estou comendo e ele vai me comer depois como reação. Ele irá me devorar, assim como agora eu estou devorando. Este é o significado subliminar. Toda ação, qualquer que seja, tem sua reação. Isto é confirmado no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 9. Yagyanartat karmano nyatra loko yam karma bandhanaha tadartam karma kanteya mukta sangaha samachara. A menos que o trabalho seja feito como um sacrifício a Vishnu, o trabalho causará cativeiro. Portanto, trabalhe em meu benefício e liberte-se da corrente da ação e reação. O Bhagavad Gita diz que qualquer trabalho, não importa qual seja, causa uma reação. Você pode, por exemplo, cuidar de um paciente. Aparentemente, isso é uma coisa boa, mas você está dando ao paciente um remédio que vem da matança de tantos insetos, árvores, trepadeiras e animais. Você pode pensar que o seu cuidado é um dever muito puro, mas você está causando uma perturbação no ambiente e você terá de pagar por isso. Dessa maneira, tudo que fazemos aqui não pode ser perfeitamente bom. O filósofo alemão Kant dizia: sem boa vontade, nenhuma ação pode ser perfeitamente boa. Mas nós somos da opinião de que mesmo a boa vontade é impossível aqui, neste plano mundano. Segundo Kant, a boa vontade é algo puro, enquanto nenhuma ação aqui pode ser perfeita. Mas dizemos que mesmo a boa vontade é impossível no cálculo relativo do mundo, porque estamos atolados na lama da compreensão errônea. O conhecimento puro vem apenas de cima e temos de aprender a aceitá-lo. Quando tal tipo de compreensão surge em nós, isto é conhecido como Shraddha ou fé. Fé também é uma grande coisa. Devemos ter fé de que, se cumprirmos nosso dever para com o absoluto, então todos nossos deveres para com o ambiente em todas as direções serão automaticamente cumpridos. Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Kritahaya. Ao satisfazer Krishna, todo o universo fica satisfeito, pois uma pessoa querida por Krishna é querida por todo o universo. Yasmin tushte jagat tushtam prinite prinito jagat. Assim como ao regar a raiz da árvore, todas as folhas e ramos são automaticamente nutridos. Cumprindo nosso dever para com o Senhor Krishna, todos os nossos deveres serão automaticamente cumpridos. A morada transcendental de Krishna é um subtítulo. Aí ele continua. Tudo se destina a Krishna, também nos destinamos a ele. Ishavashyamidam sarvam. Este é o conhecimento verdadeiro e esta é a verdadeira situação do mundo. A exploração é uma ideia incompleta e reacionária pela qual incorremos em um débito que teremos de pagar mais tarde. Podemos ir até Satyaloka, que é o mundo de Shiva, de Brahma, que eu falei, né? O mundo de Brahma, o mundo do plano impessoal, o sono sem sonhos. Podemos ir até Satyaloka, o planeta mais elevado no universo material, mas, ao explorar a natureza, incorremos em um débito, tornamo-nos pesados e descemos. E quando descemos, outros vêm nos explorar e extorquir, até que nossos débitos sejam pagos. Então, o peso vai embora, ficamos leves e subimos até os sistemas planetários superiores novamente. Enquanto subimos,
exploramos aqueles que estão em uma posição inferior. Dessa maneira, existe uma contínua exploração e pagamento de débito. Isto é confirmado no Bhagavad Gita, no capítulo 8, verso 16. Abrahma vanau loka purnama vartino arjuna mamo petyatu konteya purnabhyanmana vidyate. Todos os sistemas planetários dentro deste mundo de matéria são lugares de repetidos nascimentos e mortes, mas aquele que alcança minha morada, ó filho de Kunti, nunca volta a nascer. Ao chegar lá, a pessoa nunca regressa a este mundo material. Yad gatva na nivartante tadama paranamama. A morada de Krishna é nirguna, ou transcendental, a qualquer qualidade material. Devemos estabelecer firmemente a concepção de Ishavashyam. Tudo, incluindo nós próprios, destina-se ao Senhor Supremo. Todos somos seus servos e destinamo-nos a utilizar tudo em seu serviço. Qualquer trabalho que executemos nos atará a este ambiente de matéria, a menos que realizemos yagyan, o sacrifício. Yagyanartat karmano niyatra loko yam karma bandhanaha. E os Vedas prescrevem Yagno vai Vishnu. O sacrifício destina-se exclusivamente a Vishnu ou Krishna. Isto é confirmado no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 24, onde Krishna diz: eu sou o único desfrutador de todo o sacrifício. Aham hi sarva yagyanam bhokta cha prabhu eva cha. Sacrifício não se destina a um país ou à sociedade ou a qualquer outra coisa. Sacrifício destina-se unicamente ao Senhor Supremo. Ninguém além dele é digno de sacrifício. Assim, somente conectando nossas atividades com o infinito, podemos nos livrar do presente ambiente de ação e reação. Quando entra em contato com o absoluto, o conhecimento perde sua característica imunda. Então, podemos ter pleno conhecimento, o que nos levará a Prema Bhakti, ao amor a Deus. Tudo se destina a Krishna, ele é o único desfrutador de todas as coisas, ele é o autocrata absoluto e o bem absoluto. Todos somos seus servos e tudo destina-se à sua satisfação. Devemos chegar a essa compreensão. O sistema de Gurukula, de educação védica, deve ser concebido nessa linha. Aí eu vou deixar aqui, apesar que a gente já estava menos de 2 páginas, a gente terminava esse capítulo. Mas eu acho que já está meio adiantado. E aí a gente pode ler o Graha Sutras agora. Eu vou só 8.4. Alguém quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Beleza. Então... Pô, rapidão. Fala aí. Que todo sacrifício é para Krishna, certo? Isso. E quando a gente faz, sei lá, os remédios astrológicos ou alguma coisa destinada a algum graha, é para ajudar a gente com o karma? É assim, eu já comentei isso em algumas outras situações e é bom que tu trouxe isso agora também, porque assim, a gente já viu no Bhagavad Gita e eu já comentei isso algumas vezes também, que é o seguinte: Krishna fala no Bhagavad Gita que quando a gente adora os semideuses, a gente está adorando ele, a gente está adorando Krishna, só que de uma maneira equivocada. Por quê? Porque todos os deuses, todos os semideuses, eles estão servindo a Krishna de alguma maneira.
E aí, quando a gente serve ou adora os semideuses para o nosso benefício, a gente está adquirindo um certo tipo de benefício que é temporário, saca? Estilo, como tu perguntou, né? A gente está o quê? A gente está beneficiando, se beneficiando karmicamente. Por quê? Porque o planeta, ele é o administrador de um determinado karma, né? E aí a gente vai ter também, sei lá, para cada nakshatra, a gente teria um remédio, tem remédio, né? Para cada signo tem remédio, para cada planeta tem remédio. Então, o que são esses upayas? São alívios temporários do karma. Mas isso ensina a gente sobre esse karma? Não. Então, é quase, né, que você tomar um remédio para um sintoma e não tratar a doença. O que é que isso quer dizer? Que na próxima vida você volta com o mesmo karma. Por quê? Porque o que você precisava ter aprendido com aquele karma, você não aprendeu, porque você fez um remédio que neutralizou o efeito, mas a causa continuou lá. Então, todos os sacrifícios devem ser direcionados a Krishna, a Vishnu, né? E aquilo que eu estava falando no começo também, quais são os sacrifícios, quais são as austeridades. Esses sacrifícios e essas austeridades sempre são para o controle dos nossos sentidos, para entender que a gente está numa posição inferior, que é uma posição de tipo de entender a respeito da autopurificação e através da autopurificação a gente poder evoluir aos poucos, entendendo que a gente tem um karma infinito. Então a diferença que aí é aquilo que eu falei, eu não lembro se foi no encontro de sábado, que é a diferença entre a concepção, né, de Jaimini, que é Karma Kanda, e a concepção Vaishnava, que é a concepção Bhakti. Então, dentro da concepção de Jaimini, que é Karma Kanda, a ideia é que a gente possa desenvolver atividades que vão acumular karma bom, para que a gente possa anular karma ruim e aliviar o sofrimento nessa vida e beneficiar as nossas próximas vidas de uma maneira material. Material. Quando a gente pensa na concepção Vaishnava, a concepção Vaishnava vai dizer, velho, quer saber? Abre agora todo o teu saldo, paga toda a conta que tu puder e se livra disso e vai desenvolver Bhakti, vai para os mundos transcendentais de verdade, os mundos infinitos. Vai, no mínimo, vai para um mundo Vaikunta. Se você não tem interesse de ir para Goloka Vrindavana. Porque Vaishnava são os adoradores de Vishnu. E em cada mundo Vaikunta tem um Vishnu. Mas os Gaudiya Vaishnava, que são os discípulos, né, essa galera que segue a filosofia deixada por Chaitanya Mahaprabhu, os Gaudiya Vaishnavas, eles querem ir para Vrindavana na posição de servos e ficar lá. Aqueles que alcançam essa plataforma não voltam mais a ter nascimento nesse mundo, a não ser que aí Krishna venha para esse mundo na forma de um avatar, mas não há mais essa previsão nessa vida de Brahma. Então, assim, quem está indo para o mundo transcendental agora é isso, vai ficar lá para sempre. E mesmo, e aí volta a teoria a ideia da relatividade, né? Mesmo quando Krishna vem como um avatar, o tempo, pela relatividade em relação à eternidade, ele nunca sai de lá. Ele nunca sai de lá. Um pensamento dele se manifesta dentro do mundo material e aqui ele vive todos os passatempos dele sem ter que sair do mundo espiritual. Mas aí a gente entra dentro de concepções bem sutis, né? de entendimento filosófico. Mas basicamente é isso.
quando a gente está fazendo remédio para os planetas, a gente está aliviando o karma com os planetas. Eu não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que não é a meta mais elevada. Então, ao mesmo tempo que você pode fazer um paia para um remédio, para um planeta, você pode estar fazendo seu sadhana para Krishna, fazendo sua prática de Bhakti Yoga. Por quê? Porque de repente você alivia a energia de sofrimento que aquele planeta está fazendo em cima de você e você consegue fazer mais seva, você consegue estudar mais, você consegue se dedicar mais à sua vida espiritual. E aí tá beleza. Mas não a ideia de fazer remédio como uma maneira de, eu estou me livrando de karma. Para se livrar de karma, dá trabalho, né? Não é fácil assim, não. E para desenvolver Bhakti, também tem um certo esforço. Então, é mais vantagem dedicar mesmo para o desenvolvimento de Bhakti. E assim, quando a gente ocupa a mente da gente, o tempo da gente, qualquer coisa em devoção, isso vai ser bom de qualquer maneira, tá ligado? Mas sempre é bom a gente estar se conectando com a energia espiritual adequada, que alimente a nossa alma corretamente, né? Na direção correta mesmo, assim. Mas é isso. É isso. Respondeu? Sim, valeu demais. É nóis, velho. Então, agora a gente vai fazer uma leitura aqui, né, do Graha Sutras do Ernest Wilhelm. A gente está lendo sobre as deidades presidentes dos planetas. Então, são deidades controladoras, né? E a gente já falou sobre os avatares dos planetas, agora a gente está vendo as deidades, os deuses que têm relação com os planetas. Então, os avatares são uma coisa e os deuses são outras, mesmo que a gente vai ver em aspectos diferentes o Deus se repete. Por quê? Porque quando eu falei sobre o avatar da Lua, eu falei que era Krishna. E agora a gente está vendo que o Deus controlador de Mercúrio é Vishnu. Mas Vishnu e Krishna manifestam aspectos diferentes. Então, Vishnu, e aí também, Krishna no Bhagavad Gita fala que eu sou a inteligência no homem. Krishna fala, eu sou a inteligência no homem. A inteligência é Buddhi. Buddhi é Mercúrio. Então tá tudo relacionado, assim, tá tudo conectado. Então, Vishnu, Mercúrio. Vishnu é considerado como um aspecto absoluto de Deus, que manifestou uma parte de si mesmo como todo o universo criado. Isso é Krishna no Bhagavad Gita, né? Ele fala exatamente isso. Vishnu é considerado como um aspecto absoluto de Deus, que manifestou uma parte de si mesmo como todo o universo criado. Através da propriedade do elemento terra, governado por Mercúrio, o Um foi diferenciado em muitos. Muitos foram apenas diferenciados, não mudados. Eles ainda são aquele conhecido como Vishnu. Assim, tudo o que é uma manifestação, tudo o que é uma manifestação de Vishnu. Tudo o que existe é uma manifestação de Vishnu. Tudo o que vê é Vishnu, tudo o que dá é Vishnu. Tudo o que é dado é Vishnu, tudo o que recebe os presentes é Vishnu. Vishnu dá a Mercúrio a capacidade de perceber o que é real, que é Vishnu. Não há mais nada. Por causa disso, Mercúrio é um graha muito importante ao julgar a capacidade de um indivíduo de ter verdadeiras percepções espirituais enquanto vive no plano material terrestre. Então, como o Mercúrio, né, fala sobre o discernimento, essa capacidade intelectual de discernir, é através do discernimento
de Mercúrio que a gente consegue separar o que é material do que é espiritual. Então, a percepção da transcendência, a percepção da espiritualidade, ela também está relacionada com a qualidade, a dignidade da energia de Mercúrio. Vidalja, Indra. Então, Vidalja é um outro nome para Indra, que é Júpiter. Vidalja significa poder do povo e é uma denominação para Indra. Indra é o rei dos devas e, portanto, representa a fonte mais poderosa de socorro ao homem, além de simbolizar a maior fonte de força dentro do homem. Indra é retratado de maneira muito diferente nos antigos Vedas do que nos últimos Puranas mitológicos. É o retrato de Indra nos Vedas que é importante, pois os Puranas não têm a santidade dos Vedas. Nos Vedas, Indra é uma das divindades mais importantes, classificada em importância por Agni, a divindade que preside o Sol. Porque Agni é o fogo, né? Sol é Surya. Este é um mas a deidade, como a gente está vendo as deidades, né? Então a deidade do Sol é Agni. A gente leu atrás, acho que na semana passada, na outra semana. Este é um fato bastante interessante, pois Júpiter, sendo o mais pesado de todos os grahas, tem um impacto significativo no movimento do Sol e do sistema solar. Em grande parte, devido à grande força gravitacional de Júpiter sobre o Sol e, portanto, o sistema solar, gira em torno de um ponto no espaço chamado baricentro. O Sol gira em torno do baricentro em aproximadamente 12 anos, o tempo que leva para Júpiter fazer uma revolução em torno do Sol. São Júpiter e o Sol, portanto, que têm o maior impacto no sistema solar e são presididos pelas duas divindades védicas mais importantes, Agni e Indra. E aí eu vou deixar para vocês pesquisarem e trazerem na semana que vem. Eu quero só ver quem é que vai trazer. Qual é a nakshatra controlada por Indra e Agni, que também pode estar escrito como Indragni. Indragni. Por quê? Porque ele literalmente é metade Indra, metade Agni. Tem um passatempo específico para isso e fala sobre uma nakshatra. Então, continuando. Indra é testemunha como o Senhor do Trovão e dos Raios. Indra é testemunhado como o Senhor do Trovão e dos Raios e das chuvas resultantes. E tem muitos paralelos com a grande mitologia Thor dos vikings. Indra principalmente dá socorro às pessoas, fornecendo a chuva essencial que cai sobre a terra após o choque do raio, que quebra as nuvens escuras, permitindo que a chuva caia. Esotericamente, um evento simbolicamente semelhante ocorre. O raio das energias espinhais é trazido para cima através de práticas espirituais e assim destrói as nuvens escuras da ignorância, regando as percepções com a chuva da consciência superior. Indra é o que tudo conquista e significa aquele que é conquistador dos indriyas, sendo os indriyas os sentidos. Então, a gente tem os karmendriyas e os gyanendriyas. Karmendriyas são os objetos dos sentidos. E os gyanendriyas são os órgãos de percepção dos sentidos. Isso não está no texto não, hein, galera? Eu estou falando. Está nas escrituras, mas não é aqui. Outra observação é o seguinte. Tem um passatempo de Krishna com Indra, que é o passatempo da colina de Govardhana,
que é bem interessante também para entender o desenvolvimento do ego nessa posição de ser o rei dos deuses. Então é bem interessante o passatempo da colina de Govardhana, que fala sobre a nakshatra Jyeshta. O passatempo da colina de Govardhana fala sobre a nakshatra Jyeshta, que também é representada por um guarda-chuva, e isso já é um spoiler do próprio passatempo de Krishna. Então, mais uma coisa para quem quiser dar uma pesquisada. Aqui. Essa conquista, a conquista dos sentidos, né, ocorre sobre a saciedade que advém das percepções espirituais. Assim como a conquista da sede é provocada pela queda da chuva, e não simplesmente por se imaginar que não está com sede. A conquista dos sentidos não é provocada pela renúncia forçada, mas apenas por práticas espirituais que dão um sabor a algo melhor do que aquilo pelo qual os sentidos imploram. Então, eu já ouvi muito também, né, nos templos e principalmente através das aulas de Gurudeva, né? Sempre que a gente tiver acesso a um sabor superior, todos os outros sabores perdem o valor. Então, na hora que a gente sente o sabor da transcendência, os gostos materiais, eles vão perdendo intensidade, né? Então, é exatamente isso. Este é um ponto importante para o aspirante espiritual considerar. Com muita frequência, o aspirante espiritual, ouvindo sobre o comportamento dos santos, tenta se comportar de uma maneira espiritual que não é natural ao seu modo de ser, quando o necessário é praticar rituais espirituais, até que o comportamento de um santo se torne natural, por produto das próprias experiências. Muitos que estudam escrituras como Bhagavad Gita sem total atenção, caem nessa mesma armadilha. No capítulo 1 do Bhagavad Gita, os jogadores, ele coloca os jogadores da grande guerra, a guerra que ocorre dentro de cada aspirante espiritual, são apresentados. No capítulo 2, o comportamento de uma alma realizada espiritualmente é ditado. Mas, neste capítulo, Krishna não afirma que se deve tentar se comportar dessa maneira, ele apenas ilustra o objetivo. No capítulo 13 e nos capítulos seguintes, são apresentados os meios para obter esse objetivo. É importante que o aspirante espiritual se concentre na prática desses meios. Caso contrário, corre-se o risco de cair em hipocrisia ou, pior, imaginar-se possuidor de um estado espiritual mais elevado do que realmente é. Eu vou deixar para a semana que vem para fazer a leitura de Vênus e Saturno, e aí a gente termina esse capítulo e porque não vai dar tempo de ler os dois, já está meio tarde também. E aí a gente pode aproveitar, né, como na semana que vem vão ser esses dois e eles são menores, a gente dá uma atenção maior às efemérides, até porque a gente está bem próximo já do primeiro eclipse e tem algumas coisas que podem ser legais da gente começar a pensar, justamente para aproveitar a mudança, né, o trânsito de Rahu e Ketu para Peixes e Virgem. Então, para a gente realmente ter um entendimento, né, uma percepção adequada dessa possibilidade de
de renascimento. E é isso. Eu falei bastante, né, sobre esse intervalo, desde o primeiro eclipse do ano, né, e agora esses dois que estão fechando, porque eu acredito muito nisso, na importância mesmo de um salto ontológico que a gente pode estar fazendo agora nesse período. E eu sinto que a gente fez isso. Eu sinto que cada um transitou por muitos mundos nesses últimos meses, através de fenômenos e acontecimentos bizarros e malucos. Eu acho que a gente transitou por vários mundos, mundos celestiais, mundos infernais, mundos de prazer, mundos de dor, mundos de angústia, mundos de êxtase. E a gente passou, e a gente sobreviveu, e a gente tá nessa, e tem mais. Não vai parar não, galera. Só vai vir doideira e doideira e doideira, mas qual que é a viagem? Se a gente está consciente da jornada que a gente está fazendo, tudo tem muito significado. Então a gente não pode, de forma alguma, perder a atenção do nosso processo. A gente tem que estar muito atento mesmo, assim, tipo, cada instante é extremamente importante. Então, a gente tem que ter muita dedicação, sinceridade e atenção ao nosso tempo, o valor que a gente dá, né, a essa passagem temporária da nossa consciência a respeito do espaço. Então, que cada palavra que a gente fale tenha alguma importância real, né? Que cada ação da gente tenha uma importância real, que de alguma maneira o tempo da gente, a energia da gente esteja sendo usada para beneficiar não apenas o nosso ego e a nossa sobrevivência, mas que possa favorecer as outras entidades vivas e, em alguma circunstância, aliviar o sofrimento das outras entidades vivas. Então, que a gente sempre tenha misericórdia delas e fale sobre o conhecimento transcendental, né? Revele para as pessoas, tipo, deixe de ser tolo, velho. Você é uma alma. Pare de sofrer pelo que é temporário. Se renda ao que é eterno. Procure pelo néctar que já está dentro do seu coração. Então, todo mundo tem esse néctar, todo mundo tem essa fonte infinita de êxtase dentro de si mesmo. Só que a gente está tão enganado, a gente está tão perdido, a gente está tão iludido, e a gente acha que é capaz de controlar a energia ilusória. Acho que essa foi a mensagem de hoje, pelo menos para mim, né? A gente acha que é capaz de controlar a ilusão. Que ilusão é essa que a gente tem, né? De achar que pode controlar a ilusão. Acho que não tem ilusão maior do que essa. Acho que o checkmate da ilusão é esse. O checkmate da ilusão é deixar a gente achar que está controlando a ilusão. Então a ilusão tá tipo rindo da cara da gente, né? Eu vou deixar ele achar que tá me controlando. É isso, é basicamente isso, né? Então que a gente tenha essa sinceridade de se render ao processo devocional, já que a gente não consegue controlar a ilusão, que a gente pelo menos se entregue para servir. E que mesmo iludidos, né, iludidos e limitados, a gente faça o melhor que a gente pode para buscar pela nossa própria liberdade, que é através do amor, do afeto, da ternura, do perdão, da doçura. Buscar pela fonte de toda doçura, beleza e doçura. Esse é Krishna, né? É bem isso.
Então, a gente tem esse benefício de ter os mestres, de ter as escrituras, de ter um ao outro. Então, eu agradeço muito pela boa associação que vocês me dão, pela oportunidade de fazer serviço, de lembrar dos mestres espirituais, de lembrar desse conhecimento que eu adquiri através da associação com eles. Queria muito mesmo sempre poder oferecer todos os méritos e todas as glórias de qualquer benefício que a gente obtenha para os mestres espirituais, principalmente Srila Swami Maharaj Prabhupada, Srila Bhakti Rakshakshadadev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Ranjan Madhusudana Maharaj, Srila Vaduta Maharaj, Srila Goswami Maharaj, Srila Ashara Maharaj e tantos outros da Gaudiya Bhakta Vrinda que se dedicam e se sacrificam constantemente para o benefício de tanta gente, né? Não só pela própria prática espiritual deles, mas eles estão servindo com muito afeto e muita dedicação todos os buscadores no mundo inteiro. Então eu ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos vocês. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Foi um prazer, galera. Tribô, até mais. A gente logo se encontra de novo. Tô esperando vocês sábado já, hein? Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Tchau. Muito obrigada.